Olá pessoal, dando continuidade então à nossa aula de Eletrônica 2. Última aula então nós vimos classificação de amplificadores e hoje nós vamos ver um amplificador específico que é o amplificador push-pull classe AB, tá? Então nós vimos na última aula que os amplificadores são classificados de acordo com seu nível de polarização, né? Seu ponto de operação na curva de operação do transistor, né? Onde aqui a gente tem a curva que relaciona a tensão da base do transistor com a corrente do coletor, né? A gente viu que, vamos pegar a canetinha aqui, a gente viu que o classe A, né, que é todos os amplificadores que a gente viu nas últimas aulas, ele sempre trabalha aqui, né, nessa região linear, né? Então ele está sempre ligado, né? Então aqui estaria a corrente quiescente do coletor, né? E ele sempre trabalha numa região linear, tá? Então o transistor está sempre ligado, ok? A gente viu também algumas outras características do classe B, do classe AB, do classe C e do classe D, né? Que o do classe D ainda é um amplificador digital, né? Nem entra nessa curva aqui, ele fica só aqui e aqui, né? Saturado e no corte. Tá? Então o que nós vimos era que o amplificador classe AB, ele é um amplificador que ele tinha uma característica muito importante, que ele conseguia unir a característica de linearidade do classe A com a característica de eficiência do classe B. Tá? Então ele operava numa região assim, né? Onde ele ligava e desligava, ligava e desligava. Então ele chegava a vir até nesse ponto aqui, ó, onde com isso o transistor ele desligava, né? Só que daí a gente usava um outro transistor PNP complementar a ele e com isso a gente conseguia fazer ele transformar ele com uma característica linear e também com uma alta eficiência, tá? Então, esse tipo de amplificador classe AB, ele trabalha sempre conduzindo com uma excursão maior do que 180 graus, né? Enquanto que lá no classe A, por exemplo, na curva de operação, né? Nós tínhamos aqui, por exemplo, corrente do coletor, né? Eu gosto de falar do classe A porque foi o que a gente mais estudou até agora, né? Então ele operava sempre assim, né? Sempre assim. Então, sempre tinha corrente no coletor. Se ele chegava a tocar aqui, ele desligava o transistor e acabava ficando não linear. Então, ele estava sempre ligado, sempre tinha corrente no coletor. Já no classe AB, não. No classe AB, ele tem um momento que ele desliga. Tá? Então, ele vai desligar o transistor. Daí, para a gente conseguir fazer uma, ter uma característica linear na saída, ele sintetizar tanto o semiciclo positivo quanto o negativo que está faltando aqui, ó, a gente coloca um outro transistor aqui, ó, né, para conseguir conduzir o semiciclo negativo que vai ficar para o outro lado, né? Tá, ficou meio torto aqui. Mas ele precisa de pelo menos 2 transistores para a gente conseguir fazer essa operação, tá? Então nós vamos ver como a gente faz para usar esse classe AB. Então, lembrando, só revisando a última aula, né? O classe AB, então, ele tem 2 transistores, um superior, um NPN e um PNP inferior, tá? E ele tem essas duas tensões aqui, ó, são as tensões de bias, né? Que é a tensão de polarização, tá? Eu deixei em inglês mesmo para vocês já ir se acostumando com esses termos, tá? Bias significa polarização. Então é a tensão que eu preciso aqui, ó, deixar já pré-acionado, já pré-ligado essa tensão, de forma que esses 2 transistores eles ficam levemente ligados, tá? Daí, dessa forma, quando eu colocar uma tensão começar a ficar positiva aqui, essa tensão nesse terminal aqui, né, da entrada, e ele já vai acionar esse cara de cima e vai desligar o de baixo, ok? Aqui é só para lembrar que eu posso ter com fonte simétrica, posso ter tensão positiva e negativa, daí eu não preciso ter o capacitor aqui, pessoal, tá? Ou posso ter com uma tensão de alimentação aqui e GND, só que daí essa tensão aqui ela vai ficar entre positivo e negativo, né? Ela vai ficar assim, né? Aqui. Então, para isso, eu preciso desse capacitor aqui para tirar esse nível CC aqui e fazer com que ela fique positivo e negativo. Aqui ele vai botar mais VCC e daí esse transistor vai botar menos VCC. Então ele já vai ficar alternado naturalmente. Quando usa qual deles, vocês têm que decidir. Aqui vocês vão precisar usar um capacitor e aqui vocês vão usar uma fonte simétrica. Ao meu ver, a fonte simétrica é mais cara do que usar um capacitor, por isso que essa configuração aqui é mais usual. Desculpa, essa de baixo aqui que usa capacitor. Tá? Claro que se aqui fosse, por exemplo, 12 volts, pessoal, tá? Aqui ia ser menos 12, então a diferença total ia ser 24. Então aqui a gente teria que usar, na verdade, 2 VCC. Na aula passada eu usei um 2 VCC, então aqui teria que ser uma fonte de 24 e aqui teria que ser uma fonte simétrica de mais 12 menos 12 para eles serem equivalentes, né? Essa tensão de alimentação aqui, pessoal, a gente tem que colocar ela de alguma forma, tá?
qual que tem que ser essa tensão de alimentação? Possibilidades de polarização. Como que a gente pode gerar essa tensão de polarização? Tá? O que é a tensão de polarização? É uma tensão que a gente tem que colocar aqui na base desses dois transistores, de forma que ela consiga fazer com que os dois transistores fiquem levemente ligados. Então, se a gente olhar no transistor de cima, que é um NPN, nós temos aqui a tensão da base, a tensão VBE, e aqui como no transistor PNP, nós temos a tensão VEB, ou seja, aqui é a base, né? Aqui é a base e aqui é o emissor. Lembrando que o emissor é sempre onde tem a setinha. Então aqui também é emissor, tem emissor ligado com emissor, tá? Então, aqui nós vamos ter 0,7 nessa tensão de cima e 0,7 nessa tensão de baixo. Então, a somatória dessas duas tensões aqui, pessoal, tem que ser de 1,4. Cada uma desses V-bias aqui tem que ter 0,7, aqui 0,7, para fechar os 1,4, para deixar os dois levemente ligados. Tá? Então, se aqui tem 0,7, aqui tem 0,7, eu coloco 0,7 aqui e 0,7 aqui, e daí esses dois transistores vão estar levemente ligados. Claro que vai depender de quanto de corrente que eu vou colocar aqui. Que isso nós vamos ver agora, dependendo da configuração que a gente usar. Existem várias maneiras, pessoal, da gente gerar essa tensão de polarização. Uma delas é essa aqui, ó, tá? Então a gente pode colocar um resistor de polarização aqui em cima, um resistor de polarização aqui embaixo, os dois iguais, R e R. E aqui no meio, pessoal, a gente coloca um resistor e um diodo, tá? Poderia ser só um resistor também, poderia. Ou pode ser um resistor e um diodo, assim eu tenho algumas características, algumas vantagens que nós vamos ver na sequência depois, tá? Por que diodo aqui também, ok? Então aqui eu configuro de forma que entre esse terminal e esse terminal aqui eu tenho os 1.4 volts, 0,7 desta base aqui e 0,7 desta base aqui. Então o total vai dar 1.4, se aqui já vai ter 0.7, então em cima desse resistor a gente configura para ter 0.7 também. Tá? Essa configuração aqui que nós vamos ver mais nessa aula. Tá? E outra configuração, eu acho que nós vamos ver na próxima aula talvez, é essa configuração aqui onde eu uso dois diodos, né? Então aqui eu já tenho 0,7 aqui, 0,7 aqui, eu coloco eu coloco dois diodos aqui para fazer essa polarização e ligo a entrada aqui no meio, tá? Então ligo aqui no meio. Essa outra aqui a gente ligava entre esses dois terminais aqui. Então nessa configuração aqui usa dois capacitores e um diodo, aqui usa dois diodos e um capacitor. Tá? Então, esses capacitores geralmente tem que ser meio grandes, pessoal. Então, essa configuração aqui de baixo tem essa vantagem, né? Que o diodo, como é um diodo de sinal, um diodo relativamente barato, ele é mais barato do que o capacitor. Tá? Então, provavelmente essa configuração de baixo aqui vai ser mais econômico, digamos. Okay? Claro que aqui nessa de cima eu tenho esse resistor aqui para fazer esse ajuste, né? Que esse de baixo aqui eu só consigo ajustar pelo de cima. Tá? Então, tem algumas vantagens e desvantagens de cada uma delas. Tá? Outra configuração, pessoal, que é bastante usada aí se vocês procurar por amplificador classe AB na internet, vocês vão ver essa configuração aqui, ó, onde eu tenho um transistor aqui no meio e dois resistores. E através do ajuste desses dois resistores eu consigo produzir os 1.4 volts aqui, tá? Essa é uma configuração bem interessante também, que eu posso fazer através de um ajuste. Eu posso colocar inclusive um potenciômetro aqui, tá? No lugar desses dois resistores. Aqui também, nessa configuração aqui, também posso colocar um potenciômetro para fazer esse ajuste, tá? Nós não vamos abordar essa configuração aqui, se vocês querem procurar. Existe uma relação entre esses dois resistores aqui para produzir esses 1.4 volts aqui. Isso aqui também é chamado de superdiodo também. Existem uns outros nomes aí que o pessoal que é mais robista gosta de usar, tá? Mas nós vamos ver basicamente essas duas configurações aí que já está bem interessante. Se vocês quiserem é só buscar aí na internet que tem bastante informação sobre isso aqui, tá? Como esse amplificador funciona, então? Vamos lá. Vamos estudar ciclo a ciclo. Ciclo positivo, pessoal. Tá? Então, o ciclo positivo é o seguinte. Essa tensão aqui ó, da entrada ela vai estar positiva. Tá? Vai estar no semiciclo positivo. E o que vai acontecer? Quando essa tensão aqui ficar positiva, a corrente vai fluir nesse sentido aqui. Tá? Então, vai fluir nesse sentido aqui. O que vai acontecer? A tensão nesse terminal aqui, ó, tá? Se a gente olhasse pelo modelo CA, a impedância desse capacitor aqui ia ser bem pequena, né? Então essa tensão aqui ó, e essa tensão aqui vai ser bem próximas, tá? Bem próximas. Então vai ser igual. No modelo CA vai ser igual, mas na prática aqui, porque tem a parcela CC aqui no meio, que eu já vou ver quanto que vai dar. Esses dois caras aqui tem uma tensão bem próxima. Então quando essa tensão aqui sobe, tá? Essa tensão nesse terminal sobe também. Então quando essa tensão aqui sobe, aumenta a corrente aqui, ó, e ela vai passar pela base. E daí aqui vai vir uma vezes IB e aqui vai vir beta IB de cima, dando aqui nesse ponto a corrente do emissor desse transistor, que é beta mais 1 vezes IB. E essa corrente, pessoal, é
alimenta a carga de saída. Tá? Aqui nós vamos ter um capacitor que vai ficar carregado com a tensão quiescente aqui no meio, né? Que vai ser VCC sobre 2. Depois eu vou falar de novo. E essa etapa de saída fica muito semelhante ao seguidor de emissor, que foi o último que a gente viu nas aulas lá dos que a gente depois classificou como classe A. Tá? Então, vocês viram que quando a tensão sobe, essa tensão aqui sobe também. Então, vocês vão ver que esse cara aqui tem um ganho positivo. Tá? Ele não inverte a tensão de alimentação. Tá? Então, e aqui vai ter a tensão a corrente do coletor, e então vai produzir um semiciclo positivo ali na saída também. Então, o transistor bipolar de junção, o NPN, pessoal, ele está acionado no semiciclo positivo, somente ele acionado, e o transistor de baixo, pessoal, ó, eu coloquei aqui como uma cor mais fraca, indicando que ele está desligado. Então, só o transistor de cima está produzindo, alimentando a carga, tá? Somente um transistor ligado e ele está na região linear. O que mais que dá para falar daqui, pessoal? Então, essa tensão aqui sobe. Então, essa tensão aqui sobe, pessoal, e essa tensão aqui ó, também sobe, tá? Quando essa tensão aqui sobe, pessoal, lembrando que esse transistor aqui é um PNP, então ele é o contrário daquele transistor. Esse aqui, quando a tensão sobe, essa corrente aqui aumenta. Aqui é o contrário, no PNP. Quando essa tensão aqui sobe, essa corrente aqui diminui. Tá? Então ela diminuiu tanto a ponto desse cara aqui desligar. Então esse transistor de baixo aqui, que é o PNP, vai estar desligado. Tá? Semiciclo negativo. No semiciclo negativo, então essa tensão aqui, pessoal, ela vai diminuir. Tá? Então nesse ponto aqui a tensão também vai diminuir. E nesse ponto aqui a tensão também vai diminuir, né? Porque aqui ó, a corrente vai fluir nesse sentido aqui ó, e neste sentido aqui. Tá? Então, o que vai acontecer? Na verdade, o contrário, né? Vai fluir de volta, né? Para cá, tá? Então, essa tensão nesse ponto aqui vai diminuir. E nesse ponto aqui também vai diminuir. Quando essa tensão diminui, pessoal, diminui a corrente na base desse transistor. E o que vai acontecer? Vai diminuir tanto que ele vai desligar. Tá? Então, esse transistor aqui vai ficar desligado. E nesse ponto aqui, pessoal, a tensão vai diminuir tanto que vai... o que acontece? Esse capacitor aqui vai estar carregado com VCC sobre 2, né? Que nem na etapa de cima. VCC sobre 2. E o que vai acontecer? Esse transistor aqui, ó, esse capacitor, na verdade, ele vai descarregar através do transistor e vai alimentar a carga. Então, ela vai ficar negativa. Ficar negativa a tensão em cima desse cara aqui. E a corrente, ela vai fazer isso aqui, ó, ela cruza aqui, ó, e essa aqui é a corrente da base. Então, a corrente da base, pessoal, ela é negativa, ela é invertida em relação àquele. Nesse de cima, a corrente entra na base. Aqui, a corrente sai da base. E quanto menor for essa tensão aqui, mais corrente nós vamos ter lá. Tá? Então esse transistor aqui vai ficar acionado, aquele cara lá vai ficar desligado. Ok? Só temos um transistor acionado por vez. Beleza? Fazendo então o semiciclo negativo. Então quando na entrada fica negativo, aqui fica negativo também. Tá? Então o transistor bipolar PNP está acionado na região linear também. Existe também uma etapa, pessoal, que é interessante a gente comentar, que é o cruzamento por zero. Tá? No cruzamento por zero, o que acontece? Essa tensão aqui vai estar em zero, então, e o que vai acontecer? A polarização, como em todas as etapas, ela vai estar produzindo 1.4 volts aqui, ó, entre esses dois terminais, para deixar esses caras aqui previamente acionados. Como essa tensão aqui está em zero, o que vai acontecer? Essa tensão aqui também vai estar em zero, tá? E daí, a corrente da base desses dois transistores ela vai ser tão pequena a ponto de ficar só esses dois caras aqui ligados, e essa tensão nesse ponto aqui vai estar VCC sobre 2. Ok? Exatamente a tensão no capacitor, então VC sobre 2 menos VC sobre 2 vai dar zero na saída. E essa corrente que vai descer aqui, pessoal, ela vai ser só chamada corrente quiescente, tá? Que é a corrente onde os dois estão ligados ao mesmo tempo. Tá? Então, no cruzamento por zero, nós temos os dois transistores ligados ao mesmo tempo. E essa corrente aqui que cruza os dois, é chamada de corrente de cruzamento, digamos, ou também lá do inglês é chamada corrente de Shutrue, a corrente que atravessa os dois transistores ao mesmo tempo. Tá? Essas correntes aqui, pessoal, elas têm que ser pequenas, né? Porque se elas forem muito grandes é como se fosse um curto-circuito entre esses dois transistores aqui e eles iam pegar fogo, incinerar, queimar os dois transistores se eles acionarem de forma mais intensa. Tá? Então, é exatamente nesse ponto aqui, que é o cruzamento por zero, nós temos os dois transistores ligados ao mesmo tempo. Porque se isso não acontecer, pessoal, se os dois transistores não ligar ao mesmo tempo, se eles ficassem desligados, por exemplo, no cruzamento por zero, o que ia acontecer? Nós teríamos uma tensão assim, ó. Ela faria isso aqui, ó, e daí ela ficaria zero por um tempo, né? Porque estaria os dois transistores abertos. Então, não teria tensão aqui, ó, não teria corrente, a tensão seria zero.
Então ele ia fazer isso aqui, ó. Então vai ficar uma zona morta aqui, ó, pessoal. E quando tem essa zona morta, ele não é mais classe AB, ele é um classe D, ok? Então essa polarização ela está aqui justamente para deixar os dois previamente ligados para que ele seja considerado um classe AB, beleza? Então, quando tiver zero na entrada, vai ter zero na saída. Então, ambos os transistores estão acionados e conduzindo a corrente quiescente. Então, como a gente viu, cada transistor liga uma vez, um de cada vez. Então, nós teríamos a corrente fazendo isso aqui no primeiro transistor, e quando ele passa o bastão para o próximo transistor ligar, ele vai ter a mesma corrente, tá? Então, essa corrente, nesse ponto aqui, é a corrente quiescente, que a gente chama de CQ, corrente do coletor quiescente, tá? Então, é o momento que os dois estão ligados juntos, que ela não pode ser muito alta, senão vai dar problema. Depois a gente vai ver o que a gente pode fazer para evitar que ele se danifique, tá? Projeto da alimentação, pessoal. Então, já que a gente está falando dessa etapa aqui, é interessante falar da alimentação. Qual que é a tensão máxima que de saída que é possível ser realizada com esse tipo de amplificador, tá? Então, em ambas as etapas, pessoal, essa tensão aqui, ó, nesse ponto, a gente sempre vai projetar de forma que ela fica metade da tensão de alimentação. Então, aqui em VCC sobre 2, que é a tensão de saída quiescente. Como aqui é emissor com emissor, aqui a gente chama de VE, tá? Que pode ser até VEE, se quiser. Tensão do emissor. Essa tensão do emissor quiescente, pessoal, a gente quer que seja metade da alimentação, VCC sobre 2. Então, ele vai oscilar de VC sobre 2 para cima. Então, se a gente colocasse assim, eu vou colocar aqui, ó. Aqui estaria o VC sobre 2, ele vai fazer exatamente como a gente já tinha nos outros amplificadores. Ele vai oscilar em torno de VC sobre 2, tá? Então, o capacitor vai se carregar com VC sobre 2, tá? Então, no semiciclo positivo, a tensão do coletor emissor, tá? Que é essa tensão aqui, ó, tá? Do NPN, ela pode chegar até próxima de zero. Então, eu posso ligar, botar uma tensão tão alta aqui que vai gerar uma corrente que vai quase saturar esse transistor. E essa tensão nesse ponto aqui, ó, ela vai poder chegar até próxima de VCC. Tá? Então, vai chegar até próximo de VCC menos VCC sobre 2 aqui, ó, vai dar uma tensão máxima próxima de VCC. Tá? Então, claro que aqui ainda tem uma tensão próxima de zero, mas não é zero, né? Ela é uma tensão de saturação. Isso aqui eu coloquei aqui como próximo de zero, mas ela é na faixa aí de 0,2 até uns 0,5 volts, dependendo do transistor. Quanto maior a tensão de operação desse transistor, maior essa tensão aqui de saturação. Pode chegar até 1, 2 volts para um transistor de 500, 600 volts, tá? Essa tensão de saturação pode chegar até 1, 2 volts, tá? Mas nesses transistores que a gente usa aqui, vamos usar em aula, aí, até uns 60 volts, ela é na faixa de 0,2, 0,5 volts. Tá? Eu aproximei como zero aqui. Tá? No semiciclo negativo, então a tensão também, ó, ela pode pegar e chegar tão baixa, até uma tensão de saturação tão baixa, próxima de zero, que a gente chama de tensão VEC, né? Porque aqui é o emissor e aqui é o coletor, né? Então a tensão VEC é próxima de zero também. Tá? Só que como a gente vai usar transistores complementares, tá? O que são transistores complementares? São transistores iguais, só que um PNP e outro NPN. Eles têm as mesmas características, mesmo ganho, mesma corrente de base, mesma tensão no coletor, tudo igual. Só que um é PNP e outro é PNPN. Então a gente chama de complementares. Depois eu vou falar alguns deles. Então a tensão de VCE e VEC elas são as mesmas, tá? São iguais em módulo, digamos. Então assim a tensão máxima de saída ela vai ser a tensão de pico, né, aqui na saída, ela vai ser VC sobre 2 menos a queda da saturação, porque aqui é VCC menos VC sobre 2 vai dar VCC sobre 2. E também tem a queda de tensão da saturação do transistor. Então ela também influencia. Eu vou perder alguns milivolts aqui, 200 milivolts, 500 milivolts aqui, tá? Que é bem pequeno, eu aproximei para um zero. Tá? E a tensão mínima da alimentação eu posso tirar daqui, né? Então, se a tensão de pico ela é VC sobre 2 menos a saturação, o que eu faço? Pego essa tensão de saturação, passo para o outro lado e passo 2 multiplicando. Então, a minha tensão de alimentação aqui, pessoal, ela tem que ser no mínimo 2 vezes a tensão de pico. Tá? Lembrando que lá nos outros amplificadores classe A, pessoal, nós precisávamos de quanto? Precisávamos de 4 vezes. Tá? 4 vezes a tensão de pico. Lá eu não incluía a tensão de saturação, mas poderia ser incluído também. Lá é 4 vezes e a regra prática é 5 vezes, né? Lembra que eu coloquei lá para vocês? Uma regra de 5 vezes. Então, se eu colocar 5 vezes a tensão de pico, ele nunca vai saturar.
Aqui, ó, uma regra prática, a gente vai colocar 2 vezes e meia, tá? A porcentagem é a mesma, de 4 para 5 é a mesma coisa de 2 para 2,5. Então vai ficar aí com 20, 25% de folga aí, para não ter tanto problema. Eu incluí a tensão de saturação porque aqui a tendência é usar transistores maiores, então essa tensão de saturação pode ser que fique um pouco maior, tá? Então essa aqui é uma regra prática para fazer o projeto da tensão mínima de... Aqui poderia ser igual, poderia ser a maior igual até, tá? 2,5 vezes a tensão de pico mais a tensão de saturação, não vai ter problema de saturação, tá? Então vamos lá, análise CC do amplificador push-pull, ok? Então, quando a gente está fazendo análise do transistor push-pull, a gente considera que os transistores são pares complementares, né? Como eu já tinha falado. Então, os ganhos betas de ambos os transistores bipolares são iguais. Então, do NPN e do PNP, os betas são iguais. Até coloquei aqui, ó, beta e beta. É o mesmo beta. A corrente do coletor do ambos são iguais e a corrente de base dos dois são iguais, tá? Então, essa corrente que vai entrar aqui, ó, vai ser igual a essa aqui, tá? E essa corrente do coletor aqui, ó, é a mesma que vai descer desse coletor aqui, tá? Exemplo de transistores bipolares que são complementares. Por exemplo, aqui, o tipo 31, tipo 32. Tá? Um NPN e um PNP. BD135, BD136. Depois tem o 137 e o 138. 139 e o 140, se não me engano. Depois o tipo 120 e o 125, que são pares Darlington, tá? Que são aqueles transistores que tem 2 transistores lá dentro e tem um ganho bem alto. Então o ganho mínimo desse cara aqui é 1000, tá? Então são um ganho bem alto. Esse aqui, o ganho mínimo desses caras aqui é 20, 30, tá? Então um ganho bem menor do que esses aqui que são Darlingtons, tá? Então se a gente for analisar, fazer análise CC desse cara, então o que vai acontecer? Os capacitores vão ficar circuito aberto, né? Então vai abrir esse cara aqui. E o que vai acontecer? Nós vamos ter nesse ponto aqui, onde vai estar essa tensão aqui, ela como se ela sumisse, né? Como se ela fosse zero. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter o ponto quiescente de operação. Então, o que vai acontecer? Essa corrente que está descendo aqui, ó, em cima, vai estar descendo na parte de baixo aqui também. E aqui vai estar entrando a corrente de base quiescente. E vai estar saindo a corrente de base quiescente. Então, como essa corrente aqui que entra é a mesma dessa, então ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai passar reto aqui, tá? E essa corrente aqui, ó, como ela é igual a essa, ela vai passar reto. Então não vai ter corrente entre esses dois caras aqui. Lembrando que isso aqui é o modelo do transistor bipolar, né? E esse aqui é o modelo do PNP. São idênticos, só que invertidos, tá? Idênticos, só que invertidos. Aqui é o emissor. A parte do meio aqui é o emissor. Aqui é a base do PNP, que é aqui, ó. Aqui é o coletor do PNP, que está aqui, ó. E aqui no meio é esse termo aqui, ó, tá? Então é assim que fica o circuito para análise CC, tá? Então aqui no meio não está passando corrente, é como se essa base e o coletor, o circuito do coletor estivesse desconectado, tá? Então aqui vai ter uma correntezinha do coletor que a gente já vai ver como é que faz, tá? Então analisando de novo assim, ó, qual que deve ser essa corrente quiescente, pessoal? Que é esse ponto aqui, pessoal, só ocorre quando eu estou trocando do semiciclo positivo para o negativo, que é a parte que esse transistor aqui, ó, ele estava antes ligado, agora ele está passando o bastão para esse cara aqui, ó, para esse cara aqui sintetizar o semiciclo negativo. Tá? Então ele saiu do positivo foi para o negativo, quando está cruzando por dois, os dois estão ligados ao mesmo tempo. Então quanto deve ser essa corrente aqui? Ela não pode ser muito grande. Então geralmente a gente escolhe de 1 até 5% da corrente de pico de saída. Tá? Então, a corrente do coletor quiescente de 1 a 5% da corrente de pico. Ok? Como é que calcula a corrente de pico? A corrente de pico é aqui, ó. Corrente de pico da saída, tá? Então, como é que eu calculo isso? Então, a corrente de pico ela é calculada em função da tensão de saída ou da potência da carga de saída, tá? Então, eu vou dar uma potência de saída para vocês lá, por exemplo, um alto-falante de 5 watts, por exemplo, tá? De 8 ohms, ou 4 ohms, ou 2 ohms, ou 16 ohms, vai depender da impedância do alto-falante. E a potência também está escrito lá no alto-falante. Então, quanto de corrente esse alto-falante vai consumir? Tá? Então, potência, pessoal, é sempre calculado com valores RMS. Então, a potência de um alto-falante é a resistência do alto-falante vezes a sua corrente RMS ao quadrado. Tá? Só que aqui, para fazer o projeto, nós temos que usar pico. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar primeiro eu sei que a corrente RMS, pessoal, ela é a corrente de pico sobre a raiz de 2, né? Isso aqui vocês viram lá em circuitos 2, tá? Então, se a gente pegar isso aqui, ó, e jogar IRMS e jogar aqui dentro, então eu vou levar isso aqui ao quadrado, né? Então vai ficar IO de pico ao quadrado e o raiz de 2 ao quadrado, que vai dar 2 aqui, tá? Então, isolando, eu vou tirar esse 2 vai passar para o outro lado, o R vai passar dividindo e eu vou tirar a raiz.
Então a corrente de pico é 2 vezes a potência dividido por RL e depois tira a raiz quadrada. Tá? Então vou dar uma potência, uma resistência e calculo a corrente de pico. Tá? Posso dar, por exemplo, a tensão de pico de saída. Tá? Eu quero que na minha saída tenha 10 volts, por exemplo. Aí vocês podem calcular a corrente de pico através da tensão, que é a lei de Ohm. Tá? O que mais? Então, depois de saber quanto que é a corrente quiescente, eu preciso projetar esses resistores. Esse aqui, ó, esse aqui e esse aqui é o mesmo daquele. Tá? Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer a polarização, a tensão aqui, ó, ela é geralmente escolhida na metade da alimentação de saída, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, é a metade da tensão da alimentação de saída. Só que isso aqui, pessoal, ela acontece naturalmente. Não precisa projetar essa tensão, tá? Desde que esse resistor de cima aqui, ó, seja igual a esse aqui, ó, isso aí vai acontecer naturalmente, tá? Então, se eles forem complementares e esses dois resistores de cima e de baixo forem iguais, essa tensão aqui no meio vai ficar igual, tá? Claro que se os transistores nunca são exatamente iguais, os resistores nunca são exatamente iguais. E daí essa tensão aqui ela pode ficar um pouquinho diferente da metade. Na simulação dá exatamente igual porque eles são complementares exatos, mas na prática não vai ser assim. Então, por isso que tem que ter uma folga na alimentação lá, porque senão aquele capacitor lá não fica exatamente com VC sobre 2. Tá? Por isso tem que ter aquele 2,5. Então a corrente da base, pessoal, como são todos iguais, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa corrente quiescente aqui, que eu já sei que é 1 a 5% do pico, vou dividir pelo beta e vai me dar essa corrente aqui, ó, que é a mesma desse aqui. Ó. Então a corrente do beta 1 aqui, do IB1, é igual ao IB2, que eu vou chamar só de IB. Tá? Então IB, a corrente da base quiescente é a corrente do coletor quiescente dividido por beta. Tá? Então aqui ó, nós temos mais duas correntes. Aqui ó, a gente já sabe que é quanto está vindo, que é a corrente quiescente. É essa corrente aqui ó, da base. Então a gente tem mais duas correntes. Essa corrente que desce aqui, ó, que é a corrente que fica nesse diodo, e a corrente que vem lá de cima. Tá? Então a gente vai precisar ter uma ideia de quanto que é essas correntes. A corrente ID, que é a corrente desse diodo aqui, ó, ela é também um critério de projeto. Então eu posso projetar ela com mais corrente ou com menos corrente. Tá? Um critério simples, pessoal, é dizer que nesse diodo aqui, ó, está passando exatamente a mesma corrente da base. Tá? Por quê? Porque daí o diodo equivalente da base fica polarizado com a mesma corrente desse diodo aqui. Ó, tá? Mas pode ser outra corrente, tá? Não tem problema. Isso aqui é só um critério prático para a gente fazer uma escolha simples, é fazer esse diodo aqui, a corrente nesse diodo igual à corrente da base. Tá? Então, essa corrente aqui, pessoal, como vai ter um capacitor aqui, ó, tá? Então aqui vai ter um capacitor na entrada. Esse capacitor, eles vão ficar carregados de tal forma, eles vão ser grandes, né? Vão ficar carregados de tal forma que aqui vai ficar esse 1.4 volts entre esses dois caras aqui, da queda desses dois diodos, mantido por esses dois capacitores. Então essa tensão aqui quase não muda entre esses dois terminais aqui, tá? Como ela não muda, a corrente também não muda. Então, a corrente no diodo não muda durante toda a operação. Agora já essa corrente aqui muda. Essa aqui muda bastante, tá? Nós vamos ver na sequência. Então, já que essa corrente aqui não muda e essa tensão do diodo é fixa, essa aqui é fixa, essa aqui é fixa, então a gente faz uma malha aqui dentro, ó, pessoal. Faz uma malha aqui dentro, soma as tensões, vai ficar assim, ó. Vou sair desse ponto aqui, vai ficar menos VD, menos, aqui está descendo ID sobre esse resistor, vai ficar menos RB vezes a corrente do diodo, tá? Ó, RB vezes a corrente do diodo. E aqui descendo fica mais VBE, mais VBE. Tá? Então, vai ficar uma malha assim, ó, menos VD, menos RBID, mais VBE, mais VBE. Tá? Então, isolando quem que nós estamos procurando? Estamos procurando esse RB aqui, né? Já que o ID nós sabemos. Então, o resistor da base ele é duas vezes a tensão da base menos a tensão do diodo sobre a corrente quiescente. Tá? Então, aí a gente tira esse RB. Se aqui for 0,7 aqui for 0,7, vai acabar cortando esse 2 com esse VD aqui, né? Vai ficar só 0,7. Mas pode acontecer de eu ter um diodo que a tensão é menor. Como vai ser um caso que a gente vai fazer depois. Né? Daí é bom colocar 2VB menos VD que fica mais fácil. Ok, projeto desse outro. Então esse resistor aqui nós já fizemos, tá? Temos que fazer esse projeto do resistor de cima. Esse resistor aqui é um pouquinho mais complexo, tá? Então o resistor R, ele é responsável por manter a polarização, tá? Ele é calculado pela lei de Ohm, é o seguinte, né? É só pegar a tensão sobre o resistor dividido pela corrente. Só que aqui, pessoal, tem que ser um ponto bem específico. É exatamente no pico, tá? Exatamente no pico da forma de onda quando esse cara aqui está totalmente acionado, tá? Por quê? Porque se eu projetar ele no ponto quiescente, que nem no caso de antes, e colocar aqui, por exemplo, uma corrente quiescente,
Depois, quando eu estiver alimentando ele no pico, vai faltar corrente, tá? Porque esse cara aqui também fornece corrente para cá, tá? Então eu tenho que projetar ele exatamente no pico para ele ter uma... Senão a resistência dá muito grande, ele não ia conseguir alimentar esse transistor aqui. Então tem que projetar ele no pico, tá? No pico. Como que eu faço essa análise? Então a gente sabe que a gente precisa de uma tensão e uma corrente. A tensão é bem fácil de encontrar, pessoal, tá? Tensão é essa tensão aqui, em cima do resistor. Então a tensão VR, pessoal, que é a tensão em cima desse resistor, é a diferença da tensão sobre o resistor, né? Que é nesse ponto aqui, pessoal, a gente tem VCC, ó, porque VCC está nesse ponto. E aqui, ó, a gente tem a tensão da base, que é o VB, tá? Então aqui tem VCC, aqui tem VB. Quanto que é o VB, pessoal? VB é só a gente somar todo esse caminho aqui, ó, que são todas tensões fixas, ó, nesse ponto aqui, né? Nessa tensão no pico, né? Então a gente tem que aqui, ó, nesse resistor, a gente tem a tensão de pico da saída, tá? Que daí vai ser dado, tem que ser calculado por aquela equação lá que a gente viu antes. Aqui, ó, tem VC sobre 2, sempre. E aqui tem VBE. Então, a tensão nesse ponto aqui, olha, é VBE mais, é todo esse caminho aqui, ó, tá? VBE mais VC sobre 2 mais VO. Lembra, ó, o mais está todo pro lado de cima, ó. Então é só somar, está tudo em série essa tensão, tá? Logo, então a diferença dos dois é VCC menos o VB. Então, VCC menos o VB que a gente acabou de calcular aqui, o que vem aqui, tá? Então, essa aqui é a tensão sobre a resistência. Agora, a corrente, pessoal. Tá? A corrente é um pouquinho mais complicado. Tá? Se a gente pegar e fazer a análise de Kirchhoff nesse nó aqui, ó, lei de Kirchhoff das correntes nesse nó aqui, ó, tá? O que nós temos? Nós temos, eu vou apagar um pouquinho dessa sujeirada aqui. O que a gente tem aqui? Ó? Nós temos várias correntes. São 4 correntes nesse ponto ali. Tá? Nós temos a corrente desse capacitor aqui, ó, a corrente desse diodo descendo, corrente da resistência e a corrente da base. Que nesse caso aqui, como nós estamos no pico, é a corrente de pico. Tá? Então é só pegar a corrente de pico da saída e dividir por beta. Tá? Então nesse cara aqui, ó, é o IO de pico, tá? Pico dividido por beta. Tá? O que eu sei daqui? Eu sei essa corrente aqui, ó, e sei essa corrente aqui. Ó. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir esta corrente aqui, corrente da resistência. Tá? E aqui, pessoal, eu não achei em livro nenhum assim que explica direito essa parte, então eu fiz várias simulações e cheguei a algumas conclusões aqui. Tá? Essa corrente do capacitor aqui, pessoal, ela é indeterminada, nós não sabemos. Tá? Na prática, pelo que eu percebi assim, durante as simulações e pela análise aqui, não fica muito claro, pessoal. Na prática, essa corrente do capacitor aqui, ela é um pouco menor que a corrente de pico. Tá? Ela é um pouquinho menor que a corrente de pico. O que mais? E o IR, pessoal, na prática, ela deve ser um pouco maior que a corrente desse cara aqui. Ó, tá? Por quê? Porque daí fazendo isso, pessoal, ela é um pouco maior, né? A corrente desse resistor de cima aqui ela é um pouco maior do que o ID. Se ela fosse igual, ó, o que ia acontecer? Se essa corrente aqui ó, desse resistor fosse igual a essa, toda essa corrente ia passar reto. Então, essa corrente do capacitor seria a corrente de pico. Tá? Isso seria o ideal. Só que na prática, um pouco dessa corrente de cima também vai para lá, que é a corrente da polarização lá, tá? Para manter ele ligado, ok? Então, o que vai acontecer? Nós vamos escolher a corrente de cima daquele resistor lá como 2 vezes a corrente da base quiescente, tá? Que isso aqui é igual ao ID, né? Tá? O ID nós escolhemos igual a 1 vezes a corrente da base e o IR nós vamos usar 2 vezes da base. Então tá vindo 2 IB daqui de cima, 1 IB vem para baixo e 1 IB vem para a direita. Tá? E daí daqui vem um pouco de corrente que também vai para a direita, que faz uma composição para gerar a corrente de pico. Tá? Então por isso que a corrente de capacitor ela é, na verdade, IBQ menos a corrente de pico. Tá? Ela vem um pouquinho menos que a corrente de pico. Ok? Então isso aqui é um critério de projeto. Tá? Eu usei 2 vezes. Tá? Se você usar 1 vezes e meia, já funciona. Entre 1 e 2, assim, eu achei um resultado bem interessante. Tá? Então, se a gente já sabe a tensão e já sabe a corrente, então o que vai acontecer? Essa corrente do capacitor, pessoal, ela vai meio que se cancelar com a corrente de pico e o IR aqui vai se cancelar com o ID, tá? Mais ou menos, tá? Não vai ser mais ou menos porque aqui eu usei 2. Se eu usasse 1 aqui, daí elas iriam ser canceladas, tá? Então, o resistor, pessoal, na prática ele é dado por isso aqui, ó. Ele é VCC menos a tensão em cima do resistor aqui, ó, dividido por 2 vezes a corrente da base quiescente, tá? Esse aqui eu achei um resultado que ficou bem interessante. Ok? Outra coisa que eu quero comentar, pessoal, deriva térmica. Tá? Isso aqui não é muito abordado nos livros, aí, mas é importante a gente comentar. Que é o seguinte.
tá? Então, durante o funcionamento, pessoal, principalmente durante quando está sendo feita a corrente quiescente do transistor, tá? Que é o momento que ele está passando do semiciclo positivo para o negativo, os dois transistores conduzem ao mesmo tempo, tá? Então, o que vai acontecer? É como se fosse um curto-circuito aqui, ó. Então, na prática, eu vou estar com a máxima tensão em cima desse transistor aqui, ó, com corrente. Então, aqui vai ter VC sobre 2 e vai ter uma correntezinha passando. Então, vou ter uma potência bem alta aqui, tá? Então, muito calor é gerado, tá? Tem muita potência sendo dissipada no coletor desse transistor, tá? E o que acontece? Quando eu tenho muito calor em cima de um transistor, a sua tensão da base, VBE, ela diminui, tá? Então, ele tem um coeficiente negativo de temperatura. Então, esquentou o transistor, tensão VBE diminui, ok? O que acontece quando o VBE diminui? Se essa tensão aqui diminui, pessoal, ele vai ficar mais fácil de vir corrente para cá. Então, aumenta a corrente, tá? Quando aumenta a corrente do coletor aqui também. Consequentemente, esquenta mais. Quanto mais esquenta, mais diminui a tensão da base. Mais corrente vem para cá. Mais aumenta a corrente do coletor. Mais esquenta. Então, vocês estão vendo que esse negócio aqui é algo que vai se realimentando, fazendo com que ele cada vez esquente mais, cada vez conduza mais corrente, tá? O nome disso é chamada deriva térmica, tá? Isso aqui, o que acontece? Ele queima o transistor, tá? Então tem que fazer alguma coisa para não deixar queimar. Também é chamado de thermal runaway, tá? Disparada térmica, tá? Então ele dispara e queima o transistor por temperatura, tá? Porque ele esquentou demais, tá? Como é que a gente sabe isso? Eu peguei, por exemplo, aqui ó, o BD135, tá? Aqui eu deixei o datasheet para vocês. Eu quero que vocês entrem nesse datasheet e encontrem essa curva aqui, ó, tá? Tem duas curvas, uma do lado da outra. Essa aqui é para tensão da base com o transistor ligado. Tem uma exatamente igual a essa do lado, escrito SAT aqui, que é de saturação. Não é essa que tem que olhar essa aqui, ó, que é o ligado. Então vocês vão olhar aqui, ó, por exemplo, ele está com 25 graus. Essa aqui é a tensão da base, né? Tensão da base. Então ele está com 25 graus e 100 miliamperes. Tá nesse ponto aqui. Vocês estão vendo que ele está com exatamente 0,7 volts. Ó. Só que o que acontece? Se ele esquentar, ele for para 150 graus, olha aqui, ó, a tensão da base cai para menos de 0,5. Então aqui é o 0,5, fica tipo 0,45 volts de tensão. Tá? Então ele fica, quanto mais esquenta, mais vai variar essa tensão da base. Geralmente é em torno de 2 milivolts por grau. Tá? Então 2 milivolts por grau. Para cada grau de aumento de temperatura cai 2 milivolts a tensão da base. Tá? Então o que eu posso fazer para tentar evitar isso? Eu faço o seguinte, eu coloco, então para cá aumenta a temperatura e diminui a tensão. Então para diminuir esse efeito usa esse diodo aqui. Ó, tá? Então esse diodo ele tem dupla serventia. Uma é para fazer a polarização e a outra é para fazer o seguinte. Eu pego um diodo, pessoal, que tem a mesma característica do transistor. Então, quando o VBE diminui, quando esse negócio aqui esquentar, esse transistor aqui vai esquentar, né? Eu faço o seguinte, eu pego esse diodo aqui ó, e esse transistor ele vai ter que ser colocado num dissipador, né? Porque ele vai esquentar bastante. Então, eu vou pegar esse diodo aqui ó, e vou botar em contato térmico, tá? Eu vou colar ele, botar uma pasta térmica e colar ele no transistor, no dissipador aqui, ó. Tá? Então, quando esse transistor aqui esquentar, esse diodo também esquenta. Quando o diodo esquenta, eu tenho que pegar um diodo que tenha essa curva aqui muito semelhante à do transistor. Então, quando ele esquentar também, a sua tensão também vai diminuir. E quando ele diminui, ele rouba um pouco de corrente para cá, ó, diminuindo a corrente da base. Tá? Então, ele traz ele de volta para o equilíbrio. Tá? Então, se todo mundo esquentar, esse cara aqui também vai esquentar e vai roubar um pouco de corrente para ele, e daí ele vão tendência a que esse negócio meio que se equilibre, tá? Então ele retira um pouco da corrente da base e evita que esse transistor aqui esquente tanto, tá? Então esse tem dupla função, uma é para polarização e outra para evitar a deriva térmica. Entendido? Então vamos lá, análise CA do amplificador, tá? Então na análise CA, a gente já viu o que é análise CA, então os capacitores são considerados curtos-circuitos, né? Então, no lugar desse capacitor aqui vai virar um curto-circuito e a tensão da alimentação é zerada, né? Curto-circuitado com o terra. Então aqui é curto-circuitado com o terra, né? Vira um VCC. Então aqui nós temos a corrente do coletor, que vem aqui, ó, desse transistor aqui, e aqui nós temos o beta RE desse transistor, tá? Então tá aqui, ó. Esse aqui é o modelo do transistor de cima, do NPN. E aqui é do transistor de baixo. Então, no coletor vai sair a corrente, ao contrário daquele que entra no coletor. Aqui sai do coletor e tem um beta RE ligado entre o emissor e a base.
tá? Que é esse cara aqui. Então, como eles são todos iguais, eu usei os mesmos nomes aqui, tá? E esse capacitor aqui, ó, pessoal, ó, ele virou um curto e ele curto-circuitou esses dois elementos aqui, ó, tá? Ele curto-circuitou esses dois elementos. Por isso que esse capacitor aqui tem que ser grande, não só por causa da impedância de entrada, mas por causa da impedância desse RB aqui, ó, também, tá? E tem o RE do diodo também, né? Que é bem menor que o RB, né? Mas poderia ser considerado, tá? Depois, lá no projeto dos capacitores, tem uma consideração que eu vou fazer, tá? Mas ele tem que ser tem que ser levado em conta o fato desse RB aqui também, tá? Então, olhando para esse cara aqui, ó, parece que esse circuito tinha que ser desse jeito aqui, ó. Só que o que acontece? A gente já viu até agora que, olhando para o circuito, parece que os dois transistores estão ligados. Só que existe apenas um transistor bipolar ligado por vez, como a gente viu antes no funcionamento dele. Então a gente não pode usar esse modelo aqui, ó, desse jeito que está aqui. Tá? Parece que isso leva a uma interpretação errada do circuito. Tá? Somente um transistor está ligado ao mesmo tempo, e não os dois, como parece nesse circuito. Tá? Então, a gente tem que analisar o seguinte: esse circuito aqui ele vai estar ligado assim e vai estar só o transistor de cima ligado, então o NPN. E quando ele está ligado no de baixo, sintetizando o semiciclo negativo, é só o transistor de baixo. Então vocês vão olhar isso aqui, ó, vai ficar bem semelhante os dois, né? Então tem R e R, olha aqui, R e R, e aqui tem um beta RE e uma fonte. Beta RE e uma fonte. Quando aqui está positivo, a corrente está indo para lá, ó. Está entrando para cá e produzindo um positivo. Quando a corrente aqui, esse cara aqui está positivo embaixo, né, inverteu a tensão, né, a corrente vai vir para cá, ó, tá? Então a corrente vai vir para cá, ó, vai passar negativo nesse transistor. Então a corrente vai descer, ó, ok? Então a corrente vai subir aqui, ó, e vai produzir um positivo embaixo e um negativo em cima, tá? Conforme está a fonte, ó, positivo embaixo, tá? Então a gente tem que analisar um circuito que tenha só um desses dois caras aqui. Ou só o de baixo ou só o de cima, tá? Porque é equivalente, tá? Então em 99% do tempo existe apenas um transistor bipolar acionado por vez e o outro está em corte, tá? O único momento que vai estar os dois ligados vai ser no ponto quiescente. Só que isso é muito pouco tempo de toda a operação. Então, para o modelo CA, que é um modelo médio, né, tem que pegar onde está a maior parte do tempo, que é no momento que ele está ou no semiciclo positivo ou no negativo, tá? Então esse modelo vamos pegar só o semiciclo positivo, né? Então, como os semiciclos positivo e negativo são iguais, acontece um de cada vez, considere-se apenas uma das etapas, tá? Então esse resistor aqui ó, de cima, ele vem para baixo, fica em paralelo R com R, então eu botei aqui ó, R sobre 2. Esse ponto aqui que é a entrada e o emissor aqui ó, tem só um beta RE no meio, e aqui está esse resistor vem para baixo e fica assim, tá? Então esse aqui é o modelo que nós vamos usar para fazer a análise, tá? Além disso, eu também coloquei o resistor da fonte aqui, o RS, resistor da fonte, para a gente analisar a impedância de entrada, como é que fica também com esse resistor da fonte. Tá? Então, isso aqui faz parte da fonte, não faz parte do amplificador. Tá? Só para fazer uma análise mais geral. Depois a gente pode desconsiderar se a gente quiser. Tá? Então, esse aqui é o circuito para análise CA. Ok? Antes de seguir, outra pergunta. Qual do RE que a gente pode usar? Tá? Então é o seguinte, quando a gente estava analisando os amplificadores classe A, o que acontecia? Ele oscilava em torno de um ponto de operação, a corrente do coletor, né? Então ele alterava um pouco para cima, um pouco para baixo. Agora, nós temos o seguinte, esse corrente do coletor ela é só de 1 a 5% dessa corrente de pico. Então ela é muito baixinha, ela é quase zero. Isso aqui não está em escala, né? Esse cara aqui é 5% daquele, 1%. Então ele deveria estar por aqui, mais ou menos. Eu desenhei ali para ficar mais fácil de ver. Mas ele fica aqui embaixo, pessoal. Tá? Então, esse corrente do coletor é muito pequena. Tá? E depois, quando a gente vai medir o ganho lá na simulação, a gente pega valores de pico. Tá? A gente pega e olha a tensão de saída de pico dividido pela a tensão de entrada de pico, para ver mais ou menos o ganho. Né? A gente não pega no cruzamento por zero. Porque daí teria zero na saída e zero na entrada, daria que ganho. Não conseguimos fazer a divisão. Então a gente vai pegar a tensão de pico. Para fazer isso, pessoal, a gente teria que pegar e calcular o RE lá para calcular os modelos que ele vai ser usado aqui, né? Tem que pegar o RE calculado no pico e não na corrente quiescente, tá? Porque senão vai dar muita diferença, tá? Então, quando medimos o ganho, usamos geralmente valores de pico. Sendo assim, o RE tem que ser calculado no pico. Então, por exemplo, se eu tiver um circuito onde a minha corrente de saída lá, que é igual à corrente do coletor, né? Tá? Então, a corrente do coletor de pico, ela é igual a pico
tá? Porque essa corrente aqui, ó, corrente de pico é igual a corrente do coletor, né? De pico. Tá? Então, se tiver uma corrente de pico de 1 ampere, se eu pegar 2% dessa corrente aqui, ó, pessoal, 2% de 1 ampere vai dar 20 mili. Então, isso aqui vai dar um RE de 1,3 ohms. Agora, se a gente pegar e calcular, pegar a corrente do coletor de pico, que é o 1 ampere, e calcular o RE, vai dar um RE de 26 mili, tá? Ou seja, 20 vezes menor, né? Então, ela dá uma resistência, um RE bem pequeno. Então, vai dar muita diferença, né, pessoal? 20 vezes é muito grande a variação do RE, tá? Então, nós vamos pegar e usar o RE de pico, tá? Por quê? Porque nesse tipo de amplificador, pessoal, nós vamos estar trabalhando com correntes altas, tá? Então a gente vai estar trabalhando com amplificador aí de... A gente vai fazer exemplos de 4, 5 watts, pessoal, mas isso aqui, esse amplificador pode ser usado para 50 watts, 100 watts, 300 watts, tá? Então são potências maiores, correntes grandes vai dar um RE bem pequeno. Na verdade, esse RE vai ser praticamente desprezível nesse circuito aqui, tá? Beleza? Entendido por que tem que ser usado de pico? Porque agora essa excursão aqui da corrente do coletor é muito grande, perto dos classe A, que o classe A ele fica em torno da corrente do quiescente. Aqui não, a corrente do quiescente é quase zero e ele oscila até valores bem grandes. Então nós vamos pegar nesse ponto aqui que fica mais fácil depois de medir o ganho. Tá? Impedância de entrada, pessoal. Tá? Então, impedância de entrada, o que nós vamos fazer? Nós vamos, ele tira, né, a resistência de entrada daqui, ó, e olha daqui para cá, qual que é a minha impedância. Tá? Esse circuito aqui, pessoal, nós temos que considerar a carga. Tá? Por quê? Porque senão ia ficar um circuito aberto aqui, eu ia ter IB aqui, e beta IB entrando aqui, ó. Sem essa carga aqui não faz sentido. Tá? Então, essa corrente, essa resistência de saída ela é refletida para a entrada. Tá? Então ela aparece influenciando na impedância de entrada. Tá? Esse tipo de amplificador ele tem uma impedância de entrada meio baixa. Tá? Não dá para ligar em qualquer equipamento direto. Tá? Então, impedância de entrada. Então, na análise do VO, pessoal, a gente faz o quê? A gente analisa esse nó aqui da mesma maneira. Então, nós temos aqui ó, um IB entrando e temos beta IB entrando e está saindo aqui ó, VO sobre RL. Tá? Uma corrente saindo. Então, o que eu fiz aqui? Eu só passei o RL multiplicando para lá e juntei esse IB com beta IB. Tá? E aqui eu tenho uma corrente da base. Essa corrente da base ela pode ser expressa assim, ó, a IB, através da análise por nós, né? Então a diferença de tensão entre esse resistor é VI, né? Que é a tensão positiva menos a negativa sobre beta RE, tá? Daqui eu peguei e passei esse cara aqui multiplicando, ficou VI menos VO. E daí, pessoal, aqui eu tenho um VO, tá? Que tá aqui, ó. Então eu pego esse cara e jogo ali, tá? Então, onde eu tinha aqui, ó, VI, aqui está aquele termo lá, ó, que é o beta mais 1 e BRL, tá? O que eu posso fazer aqui, ó? Aqui eu tenho um IB e aqui eu tenho um IB. Eu passo esse cara para a esquerda aqui, ó, e daí eu passo o IB dividindo para o outro lado. Então, isso aqui vai me dar VI sobre IB, tá? Não é impedância total. Essa aqui é a impedância da base, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou analisando só isso aqui, ó, tá? Que é o ZB, impedância da base. A gente já fez isso em alguns exercícios lá dos classe A, tá? Então, ficou beta RE mais beta mais 1. Considerando o beta aproximadamente beta mais 1, fica assim, ó, que é a impedância da base, que é esse termo aqui, ó, é beta vezes RE mais RL. E daí, pessoal, como tudo isso aqui é o ZB, só falta fazer o paralelo desse ZB com esse R sobre 2 aqui. Tá? Então, a impedância da entrada é ZB em paralelo com R sobre 2. Tá? Então, essa aqui é a impedância total da entrada. Beta vezes RE mais RL, tudo em paralelo com R sobre 2. Tá? Bem tranquilo. Ganho de tensão sem carga, tá? Bem simples também. Então, tiro a carga, né, pessoal? E tem que tirar a impedância de entrada. É só esse circuito aqui. É do VI para o VO sem carga, tá? Então, o que eu posso fazer? Mesma coisa de antes. Vou analisar esse nó aqui, ó, tá? Então, aqui eu tenho um IB entrando e beta IB entrando aqui também, tá? Que é aproximadamente... Não, aproximadamente não. IB mais beta IB vai ficar beta mais 1 IB. A corrente da base, então, ela pode ser escrita assim, né? Então, esse B ela é a diferença dessa tensão, essa aqui, dividido por beta RE, tá? Então, pegando esse cara aqui e substituindo lá, ó, vai ficar beta mais 1, isso aqui, tudo igual a zero. Só que para isso aqui ser igual a zero, pessoal, só acontece quando
VI for igual a VO, tá? Então o que vai acontecer? Aqui faltou um NL, né? Então, quando eu não tenho carga na saída, pessoal, o meu VI é igual ao VO, ou seja, o meu ganho é unitário, tá? Então, exatamente a tensão que eu tenho aqui na entrada, eu tenho aqui na saída, beleza? Então, isso aí quer dizer que esse o amplificador push-pull que a gente estudou até agora, quando não tem carga, ganha exatamente igual a 1, tá? Claro que ele vai ter uma impedância de saída, então ele não vai ser sempre exatamente igual a 1, né? Por causa dessa impedância, essa queda de tensão de saída, mas fosse sem carga, ele teria ganho unitário, tá? Depois eu considerei ele com carga, tá, pessoal? Então eu só coloquei a carga aqui para calcular o AVL, né? O AV, tá? Que é o ganho com carga, tá? Nos outros eu não fiz assim, tá? Mas só para mostrar para vocês o que acontece, tá? Considerando então a análise nesse nó aqui, ó, vai ficar uma análise bem semelhante ao que a gente fez antes, tá? Então vai ficar o somatório das correntes aqui, tem IB entrando, beta mais IB entrando aqui, e está saindo aqui, ó, VO sobre RL, que é a corrente somatória das correntes entrando menos as correntes que estão saindo, tá? A corrente na base, então, pode ser escrita na mesma forma de antes, né? VI menos VO sobre beta RE, tá? E daí, substituindo esse B aqui, ó, né? Vai ficar beta mais 1 e tal. Passa tudo multiplicando e isola o VO por VI. Então, aqui está o VI, aqui está o VO, então esse aqui está negativo, vai ir para o outro lado, vai ficar positivo. Daí passa dividindo. Daí, ainda considerando beta aproximadamente beta mais 1, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar beta. Aqui vai virar beta, aí aqui já tem um beta. Então corta esse termo aqui, ó, tá? Fica quem? RL sobre RE mais RL. Só que o RE, pessoal, ele é bem pequenininho, tá? Ele é bem pequenininho, então vai acabar que esse cara aqui também vai ser bem próximo de 1, tá? Mesmo com carga. Mesmo com carga, ele fica bem próximo de 1. Impedância de saída, então, pessoal. A maneira que nós vamos fazer o cálculo, pessoal, dessa impedância vai ser um pouquinho diferente da que a gente fez nas últimas abordagens, tá? Isso aqui vocês vão encontrar no livro lá do Nachelski, quando está sendo analisado o amplificador seguidor do emissor, aquele que tem a saída do emissor do transistor, tá? Que tem aquele resistor RE, a gente coloca o capacitor em cima do resistor RE grande, tá? Então lá tem essa análise, que é um pouquinho diferente, tá? Então é o seguinte, ó, como a gente já calculou antes o ganho de tensão com carga, tá? Então o ganho de tensão com carga é esse aqui, é o AV sem o NL aqui, né? Só o ganho de tensão. Então o ganho de tensão sem carga é justamente essa figura aqui, ó. Ele está pegando dessa entrada aqui, ó, até a saída com a carga, como o próprio nome diz, tá? Então se a gente fizer esse cálculo, vocês vão ver que o RL vai aparecer aqui, ó, e aqui em cima, tá? Se vocês olharem isso aqui, ó, pessoal, ó, pegar esse VI aqui, ó, e passar para cá, ó, tá? Passar esse VI para cá. Então tirei daqui e passou para lá. Então esse aqui é o meu VO. VO é VI vezes RL dividido por RE mais RL. Vocês já viram essa equação aqui, tá? Eu acho que vocês devem lembrar de onde é que a gente viu isso aqui. Isso aqui é um divisor de tensão, tá? Então se vocês olharem, essa equação, ela é idêntica a esse circuito aqui, tá? Idêntica, né? Então, é um divisor de tensão, onde o RE é a resistência que está dentro do amplificador e o RL está fora, tá? Então, é como se a gente tivesse uma divisão aqui, ó, e a nossa impedância, a gente está procurando a impedância para dentro do amplificador, né? Que não engloba esse RL, tá? Então, se a gente olhar para dentro aqui, como é que a gente calcula essa impedância de saída? A impedância de saída é a saída dividido pela corrente aqui, né, aquela corrente de saída, com a tensão na entrada zerada. Então a gente vai zerar esse cara aqui e vai olhar tudo que ficou conectado aqui sem o RL, tá? Então se a gente fizer isso, pessoal, vai sobrar somente o RE, tá? Então a impedância de saída é simplesmente o RE, tá? Beleza? Então é bem simples essa análise aqui, só que tem que tomar cuidado, que a gente não está acostumado a fazer. Ela é uma análise um pouquinho diferente. Isso aí acontece sempre que eu tiver a saída do sinal no emissor, tá? Que é o caso desse amplificador aqui. Se a gente olhar na etapa de positiva, né? Esse terminal aqui é o emissor, tá? Se vocês olharem lá no livro, essa análise é bem assim que é feita também, tá? Lá, na verdade, ele coloca assim, coloca um IE aqui para baixo, e daí, mas o resultado é a mesma, tá? Então a impedância de saída, nesse caso, é somente RE pequeno. Projeto dos capacitores de acoplamento, tá? Aqui que só queria comentar uma coisa com vocês. Os capacitores de entrada, pessoal, isso aqui a gente já viu, né? Que eles têm que ter uma reatância 10 vezes menor em relação à impedância que tiver em série ou paralelo com ele, tá?
Só que nesse caso aqui tem só algo que tem que ser tomado cuidado. Isso aqui, ó, isso aqui é verdade para o capacitor de saída, né? O capacitor de saída é a mesma coisa de todos os outros, tá? Não muda nada. Para esses dois de entrada tem um quesito, pessoal, que é o seguinte. Isso aqui é verdade também, né? Ele tem que ser 10 vezes menor. Então, nesse equivalente aqui, ó, né? Aqui está o capacitor de entrada. Ele fica em série com a impedância de entrada e em série com a impedância da fonte, tá? Uh, beleza, então é só fazer esse projeto aí. Agora, esse capacitor também tem uma outra função, pessoal. Quando a gente passa para análise CA, olha aqui, ó, aqui tinha o RB, né? O RB e o diodo, né? E o diodo que sumiu daqui. Por que ele sumiu? Porque esse capacitor veio aqui e curto-circuitou esse RB com o diodo, tá? Então, para que ele possa curto-circuitar, a impedância desses capacitores aqui ó, tem que ser bem menor do que o RB, tá? Bem menor. Então, além disso, né, a reatância dos capacitores de entrada somadas, porque ó, quando elas estão aqui, elas como se elas estivessem meio que em série, tá? O série dos dois capacitores está em paralelo com esse RB. Então ele deve ser muito menor que a reatância do resistor RB, tá? Aqui, na análise CA, a gente teria o RE do diodo também, que calcula pela mesma fórmula, 26 mV dividido pela corrente IB quiescente que está descendo aqui. Então também estaria um RE. Só que esse RE vai ser muito menor do que o RB. Então a gente não considera só o RB. Tá? Só que como é um paralelo, pessoal, e pelo que eu vi nas simulações ali, tem que ser pelo menos umas 100 vezes menor. Tá? 100 vezes menor para que o modelo fique simplificado. Tá? Eu acho que é porque é o paralelo dos dois aqui. Tá? Eu não achei nenhum livro isso aqui, pessoal. Isso aqui foi empiricamente que eu cheguei a essa conclusão, que tem que ser pelo menos umas 100 vezes menor. Tá? Então, o que vai acontecer? O capacitor vai ser 100 vezes maior do que o convencional. Tá? Então, tem duas funções. Ó. Primeira, a impedância do capacitor ela tem que ser menor do que isso aqui, ó, que é a análise antiga, que a gente já fazia. Tá? Isso aqui, ó, nós já fazia. Chega nessa conclusão aqui, que vai ficar 10 sobre 2π frequência RS mais ZI. Tá? Agora, essa outra análise aqui ó, é a soma da impedância dos dois tem que ser menor do que RB dividido por 100. Tá? Por que 100? Porque tem que ser 100 vezes menor. Tá? Então aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar 200 sobre 2π vezes a frequência sobre RB. Tá? Então vai dar um capacitor maior. Qual dos dois que eu vou usar? O que for maior. Tá? O capacitor que for maior a gente vai usar. Então como ele tem que atender a duas condições simultâneas, nós vamos pegar o capacitor maior, que daí já vai atender a outra. Tá? Então vai acabar que esse capacitor aqui tem que ser meio grande. Tá? Isso aí não tem o que fazer, pessoal. É assim e já foi comprovado via simulação e na prática também acontece isso aí. Tá? Essa que é a diferença desse cara aí. Tá? Isso aqui, pessoal, eu vou dar na prova. Calcule considerando 100 vezes menor. Então você não precisa se preocupar. Tá? Isso aqui nos outros semestres foi na forma de trabalho, para fazer o aprendizado melhor, digamos, isso aqui foi feito através de um trabalho. Tá? E a impedância de saída, o capacitor de saída, pessoal, é a mesma coisa que a gente já fez até agora. É a soma da resistência de carga com a impedância de saída tem que ser 10 vezes menor. Tá? Isso aqui não mudou nada. Beleza, pessoal? Então na próxima aula a gente faz um exemplo aí para fixar melhor isso aí.